Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Amém. Vamos dar início, queridos, à nossa EBD de hoje. Lição número 10. Estamos já nos aproximando do fim. Lição número 10, o controle da língua, ok? Vamos orar então pedindo a bênção do Senhor sobre aquilo que vamos aprender nesta manhã, ok? Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que agora vamos examinar, os princípios que ela contém, que são vida para cada um de nós. Abençoa, Deus, portanto, o nosso tempo nesta manhã, dando-nos entendimento pelo Teu Espírito Santo, para não apenas ouvir, mas interagir com aquilo que vamos ouvir, apontando para nossas próprias vidas, que assim possamos nos confrontar com a necessidade de mudança e a necessidade da Tua graça para fazê-lo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Lição número 10, 12 de fevereiro. Vamos para os nossos alvos, ou o alvo do nosso estudo, em 3 partes. Primeiro, identificar as maneiras erradas de lidar com a ira. 2, aprender com Deus a melhor maneira de lidar com a ira. E 3, aplicar um espírito de paciência às nossas palavras. Como os irmãos já devem ter percebido, nesse final do nosso estudo, obviamente usando como base tudo aquilo que nós já vimos até agora, nós temos girado muito ao redor dessa palavrinha de 3 letras, mas que é muito mais influente na nossa vida do que nós gostaríamos de admitir, né? A ira, raiva, irritação é algo, infelizmente, muito presente na nossa vida. E, infelizmente, presente em relacionamentos, em ambientes onde eles não deveriam estar. Nas amizades, nos casamentos, nos lares. Espera-se-ia que esses fossem oásis, né, na nossa vida e que essas coisas que nós estamos vendo no nosso estudo estivessem lá de fora. Mas não funciona assim, muito pelo contrário. Aquilo que acontece lá de fora, às vezes, até aumenta a incidência disso dentro de nossos lares. Então, meus irmãos, o nosso estudo ele tem sido, não é um estudo longo, né, são só 12 aulas, mas ele tem se esticado por causa de alguns eventos que nós tivemos. Inclusive, vamos ter a última aula interrompida mais uma vez daqui a algumas semanas e a próxima por causa do retiro. Então, eu aconselho, irmãos, que aulas de matérias como essas, na verdade, isso vale para qualquer matéria, mas em particular, matérias que têm uma aplicabilidade na nossa vida cristã, na nossa ética cristã, no nosso comportamento, nosso testemunho, que você se utilize do nosso acervo, se utilize do recurso que você tem online, de voltar lá, né, e verificar novamente, e aprender novamente, e investir na sua vida, né? Bem, nossa lição tem como título Paciência Aplicada. Palavras boas para atos maus. Eu começo com uma pergunta. Você já disparou o alarme da casa ou do carro por acidente? Aqueles minutos até que se resolva a situação parecem horas ou até dias. Sem falar na vergonha de incomodar vizinhos ou das pessoas olhando e decidindo se você é um proprietário atrapalhado ou um bandido. A questão é que o alarme precisa ser desligado assim que cumpra a sua função. A minha último evento com um negócio desse foi porque o alarme da chave canivete parou de funcionar. Eu fui do shopping, lá do Cauamé, né, o pátio, até o chaveiro que eu sabia que ele dava com isso, que é lá no 13 de setembro. Foi lindo. E o pessoal do lado olhando assim, né? O óbvio, né, que eu não estava fazendo por conta própria. Então você quer se livrar daquela situação, daquele alarme que está tocando. Bem, a ira é como um alarme que sinaliza a presença da emoção. Ela nos alerta para uma reação que, idealmente, deve ser construtiva. Por isso, dá ordem de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4, 26. A recomendação é porque o Senhor sabe o quão difícil é para extinguir a ira.
leva tempo e trabalho espiritual dedicado. Um treinamento na justiça bíblica é necessário para uma reação construtiva diante da ira. E aí que eu estava me referindo agora há pouco, irmãos. Semana passada nós vimos uma tabela com atitudes extremamente úteis, vimos outras coisas nas outras aulas. Isso não são... não tem como você ter essa bula com você. Esse é eu escolhi bem essa palavra, um treinamento na justiça. Toda mudança de comportamento, irmãos, ele requer treinamento, ele requer que a gente tenha uma prática, uma vivência com aquilo que está sendo estranho à nossa vida naquele momento, ok? Então, por exemplo, tal qual um exercício físico, se você jamais fez aquele ou não faz há muito tempo, no dia seguinte vai doer. Eu me lembro que nós tivemos alguma programação da igreja, um dia da família, eu não lembro bem, eu fui jogar vôlei. Faz muito tempo que eu não jogo vôlei. No dia seguinte, eu fui me espreguiçar. Quando eu fui levantar isso aqui, ó, nossa, mas doía o abdômen, que eu falei, gente, o que eu fiz? Eu fiz abdominal, eu comi muito e não, era de esticar o corpo para poder cortar. Você não faz o exercício há muito tempo, no dia seguinte você vai sentir. Ora, como que nós esperamos que a nossa alma, nosso espírito, seja diferente? Se você não está acostumado a uma prática piedosa, irmãos, requer treinamento, requer disciplina, certo? Essa não é uma palavra estranha ao Novo Testamento. Paulo usa dessa figura quando fala sobre a necessidade de costume na nossa vida como uma prática. Então, é óbvio que você teve a primeira aula do uso da língua lá, tantos meses atrás. Nossa, a partir daquela aula minha vida mudou. Eu jamais falei alguma coisa inadequada, né? Só edificante. Eu sei que não funciona assim. Por isso da necessidade da gente visitar esse tema, irmãos, outras vezes. Então, repito aqui a minha propaganda. Está tudo online. Você pode pegar e assistir uma por uma. Por quê? Meu irmão, se você não tem pecado com a sua língua, certo? Jogue o seu manto sobre mim. Porque você é um exemplo. Você, nossa, não, pastor, eu nunca peco, porque eu nunca falo. Não, mas é no coração. Dá no mesmo. A gente já viu isso aqui também, né? Não tem como fugir, ok? Seguindo, irmãos, outras passagens enfatizam a importância de desligar a ira imediatamente. O Salmos 37:8 ensina: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Alguém já resolveu alguma coisa de forma positiva com a cabeça quente? Muito pelo contrário, vai entornar o caldo ainda mais, certo? Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Não é uma opção, é uma ordem. Ontem, sexta-feira, eu comentei com uma irmãzinha, falou que se a palavra proibido não está no texto, você não precisa... É só uma sugestão. Eu falei, Jesus, a hermenêutica das pessoas é de tirar o... né? Rachar o coco. Não, não é uma sugestão, irmãos. É um imperativo. Livrem-se. Tirem da sua vida. Paulo está dando aqui uma ordem, como apóstolo do Senhor e numa palavra inspirada, de como isso não pode ser uma opção na nossa vida. Tem que ser um projeto, certo? Não pode ser uma coisa assim, que eu oro, né? Senhor, me livra do meu temperamento. Certo? E aí eu cruzo o braço achando que vai acender uma luz divina e alguma coisa vai magicamente mudar a minha vida. De novo, irmãos, nós temos visto ao longo desse estudo que existe uma mudança de coração, um treinamento de mudança de coração para que eu possa obedecer textos como este, ok? Por outro lado, podemos formular uma longa lista de razões pelas quais as pessoas nos provocam a ira. Inclusive, pessoas extremamente próximas, como cônjuges, pais, filhos e irmãos em Cristo. Porém, tem sido comprovado que a aplicação sincera e diligente de chaves bíblicas, essa é a expressão que estamos usando aqui, pode desligar a ira e tornar tais listas sem sentido. Então, repito, tem sido comprovado que a aplicação sincera, eu realmente quero me livrar daquilo, e eu vou aplicar não apenas meras ferramentas, né, humanas, mas chaves bíblicas podem me tirar desse ciclo da ira, ok? Antes disso, vale salientar que muitos utilizam chaves defeituosas para desligar a ira. Uma delas é reprimir o sentimento, tentando fingir que não existe e que nada está acontecendo. Isso não só não é bíblico, mas também é desonesto e, além disso, mental e fisicamente perigoso.
a somatização, ou seja, você acabar tendo repercussões físicas, certo? Úlcera, gastrite, pressão alta, certo? Icterícia, um monte de coisa. Vai dar problema de pele, vai dar ruim, porque você está engolindo veneno, certo? Obviamente estou me referindo a veneno psicológico, não físico, tá? Então, a somatização é algo quase certo de acontecer. É uma bomba relógio à procura de uma razão e lugar, isto é, desculpas para explodir. Irmãos, eu quero salientar isso aqui, apesar da minha brincadeira, porque eu sempre convivi com pressão baixa. Não está tão baixa assim, mas para mim está normal. Mas a minha vida inteira. Eu tinha que explicar para quem... Tirava não, se eu tirar eu morro. Eu quero oferir a minha pressão de que estava certo, era isso aí mesmo, né? Bem, e eu me lembro uma vez, irmãos, que eu comecei a ter picos de pressão por volta dos meus 30 e poucos anos, e palpitações, uma série de coisas. Eu fui procurar um cardiologista, né? Amigo meu, e ele deu uma olhada, e ele falou, pastor, tá ótimo, a saúde de garoto, tá tudo ótimo e tal. Problema não é o seu corpo. E não era. É essa somatização, no caso, não era a ira, irmão, mas eu estou mostrando que, mesmo que não seja algo na matéria, a somatização de problemas é uma realidade. E às vezes você pode, né, um caso da pressão alta, corta todo o sal, corta tudo que você puder, tal, mas se você não resolver o problema, isso vai continuar, certo? Mais uma motivação para que a gente não deixe isso se estender, né? Bem, claro que o sistema secular, mundano, tem uma sugestão de como resolver isso. Terapeutas e outros similares aconselham que você extravase a ira em lugar de reprimi-la, que é o contrário do conselho anterior, né? Grite, berre, fale o que precisa e ponha para fora. Certamente isso pode ajudar momentaneamente, mas depois trará peso e arrependimento, porque geralmente falamos o que não devíamos ter falado. Carol Davis, apesar de terapeuta, vai na contramão dos colegas e afirma: as pessoas que estão mais inclinadas a dar vazão à sua raiva ficam mais zangadas ainda e não menos. Então, essas todas são meios, irmãos, seculares, humanos, apenas humanos mesmo, né? Para se tentar resolver algo e não dar certo. Em resumo, mesmo que seja de forma particular, como gritar em um travesseiro ou em um cômodo sozinhos, isso realmente não resolve a origem da ira. A palavra de Deus ordena que resolvamos a nossa ira decisivamente. Nem reprimir, nem extravasar de forma superficial. Há chaves bíblicas muito mais eficazes. E eu não sei você, mas eu posso dizer e dar testemunho que isso aqui, como está descrito, realmente não funciona. Tá? Você pode... momentaneamente você explode ali, né? E fala o que não deveria, ou em particular, né, você sozinho lá dentro do seu carro, por exemplo, e você, né, grita e tal, você dá uma respirada, e aí, passou? Agora passou, mas volta, porque o problema não foi resolvido. Esse é o ponto, tá? Inclusive já falei para os irmãos que eu berrava dentro do quadro, mas conversando com Deus. Não está virado com ninguém, não. Eu está virado com a minha situação. E você sabe, irmãos, quando a gente se ira com uma situação, em última análise, a gente está irado com quem? A não ser que o seu Deus não seja soberano. As coisas simplesmente aconteceram e você é vítima do que aconteceu. E é claro que não é, né? Deus é soberano. Claro que não é assim. Deus é soberano e você não é vítima. Então, no fundo, eu estava com raiva porque Deus havia permitido aquilo. Certo? E a minha ira sobre a situação não me deixava ver com clareza. Foi, irmãos, quando eu me voltei para o Senhor, que é muito, agora na linha do que nós vamos ver, nas chaves bíblicas, é que a coisa clareou, certo? Sabe onde você encontra isso? No Salmo, eu sempre confundo se é o 73 ou 78, mas enfim, onde o 78, onde o salmista fala sobre ele se atentou para o caminho dos ímpios, e eles não têm problemas, né? E tudo mais, está tudo maravilhoso na vida deles, né? Quase que meus pés escorregaram. Aí como é que ele fala lá no meio do salmo? Até que entrei no santuário de Deus. E aí muda completamente a visão dele. O ato, irmãos, ali de entrar no santuário de Deus não era literal, até porque o santuário, o templo do Antigo Testamento não era um lugar de visitação. Só entrava levitas, sacerdotes, um sacerdote. Eu expliquei para vocês, não é isso aqui não. Não é um salão de reunião. É um lugar de sacrifício e de símbolos
da fé judaica, no caso, né? Mas a ideia dele que diz, irmãos, até que entrei no santuário de Deus, é a ideia de que até que eu fui à presença do Senhor, eu pude ver com clareza, certo? E é isso que a gente precisa e vai ver a partir de agora. Redirecionando o nosso alvo. Vamos seguir aí. Quando somos contrariados e ficamos zangados, irados, alterados, nossa tendência é focarmos nossa mente e emoções na fonte da nossa ira, quer seja ela uma pessoa, uma coisa ou uma circunstância. Nós nos enclausuramos com o que está causando aquilo em nós. Nós os carregamos conosco e se tornam nossa obsessão. É a que tem a expressão que diz que a gente começa a ver vermelho, né? Não vê mais nada na frente, só quer atacar ou devolver, dar o troco para aquela pessoa ou circunstância, o que quer que seja na nossa vida, certo? E nós encaramos aquela pessoa, coisa ou circunstância como nossa fonte primária do problema. É aquilo que nós temos que resolver, ok? Então, se eu atacar aquela pessoa, meus problemas se resolveram. Não, isso é para lá de Tabajara, essa solução. Não funciona. Se eu der um chute aqui nesse carro que não tá funcionando, eu vou extravasar minha ira e meu problema vai resolver. Não, o carro vai continuar problemático e o seu coração não foi tratado. Então, o foco tem que ser outro. Este alvo da ira irá passar por um processo de 5 etapas, certo? Primeiro, vamos nos irritar com o problema. Passaremos a ruminar, a fermentar aquele assunto em nossas mentes. Logo, aquilo aquilo se torna em um tipo de inveja. Invejamos, em suma, aquele metafórico... Eu me confundi tudo que não escrevi, só um minutinho mesmo. É mais ou menos assim. Invejamos, em suma, aquele estado metafórico que tem o que não temos, ou não tem o que temos. Por exemplo, se nos irritamos com um carro que quebra toda semana, desejamos a vida daquele que tem aquele carro japonês que faz a família do mecânico passar fome, ou seja, que nunca quebra, né? Caim teve inveja da aprovação recebida por Abel. Jonas teve inveja da misericórdia que Deus mostrou a Nínive. E o filho mais velho, lá do filho pródigo, né, da maneira como seu irmão gastador foi recebido. Então, a irritação vai nos levar até a inveja de ter um estado da nossa vida em que aquilo não esteja presente. Certo? É esse tipo de inveja que a gente está falando. A inveja, por outro lado, seguindo, dá à luz a ira, a qual cresce para um ódio que é mais prático. A ira é interna, o ódio é a manifestação externa dele ou dela, o qual pode amadurecer para vingança e até agressão, quer seja física, quer seja verbal. As 5 etapas estão tristemente concluídas. Então, como é que funciona, irmãos? Repetindo aqui, voltando um pouco, para a gente não perder. Irritação, inveja, ira, ódio, agressão. Esse é o progresso que vai acontecer se nós não dominarmos aquilo que está acontecendo na nossa vida e não redirecionarmos a nossa ira da maneira correta, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Se pensarmos bem, isso é muito familiar e frequente em nossas vidas. Um cônjuge planeja algo para o casal ou para a família, mas a sua percepção do outro é de menos interesse, de menos entusiasmo, menos colaboração, e a irritação aparece. O cônjuge começa a pensar em como deve ser bom ser valorizado em seus esforços. Inveja. A ira dá as suas caras. Lembre-se que ela poderia muito bem levar a algo producente, né? A gente já falou que até esse ponto, quando chega na ira, eu posso decidir chamar o outro lado e dizer assim, poxa, eu estou sentindo que você não está querendo isso, ou que não é o que você queria, ou de alguma maneira você está com uma má vontade que eu queria entender o que está acontecendo. Você dialoga, você conversa. Até aí, irmãos, lembra? A ira é um alarme. Alguma coisa está errada. Ela é um alarme para me fazer indignado com alguma coisa que não está certa. Tá? Nós vimos isso nas 2 aulas anteriores. Mas, infelizmente, a coisa aqui vai transcorrer de outra maneira. Porém, ela é seguida por ódio quando ele, o cônjuge, percebe que o que foi pedido para o outro fazer não está sendo feito. E, finalmente,
a agressão que pode apenas ser palavras de sarcasmo, ironia. Não, obviamente não estamos falando aqui, especialmente aqui, de nada físico, né? Mas começa a troca de palavras, por exemplo, sarcasmo e ironia. Viu como funciona? Aí você pode aplicar uma série de situações, tá? Vamos fazer uma coisa que nós vivemos quando éramos mais novos e os mais novos vivem agora. Grupo de estudo de escola. Nunca gostei. Dava de tudo para fazer sozinho. E literalmente perguntar, professora, posso fazer sozinho? Porque o arrastar de pés e o encostar de alguns colegas era uma extrema fonte de ira para mim. Tem até aquela figurinha que diz, por isso que os seus colegas eles chamam só para segurar o cartaz na apresentação do trabalho. Eu, várias vezes já solucionei assim, né? Tinha um molenga lá que só queria ficar encostado. Falei, você vai segurar o cartaz, tá? É só o que ele queria. Ele não queria colaborar com nada mesmo. E aí eu passava, irmãos, exatamente por esse processo aqui. Eu tinha vontade de pegar o trabalho e enfiar na goela do cara que não queria fazer nada. Tá vendo? Uma situação lá quando a gente é novinho, né? Não tem nem o estresse na vida de verdade. Tem conta para pagar, não tem filho para criar. Mas as atitudes das pessoas, infelizmente, são recebidas assim por nós. Né? São tratadas dessa maneira por nós. Quando alguém, especialmente, a gente já falou também sobre isso em outro estudo, não atende às nossas expectativas. Às vezes são expectativas justas. As pessoas precisam fazer a sua parte, precisam cumprir o seu papel, precisam cumprir a sua responsabilidade. Mas perceba, irmãos, que a gente tem visto, aliás, isso é comum em qualquer coisa relacionada ao aconselhamento bíblico, à vida cristã, né? Perceba que a gente está falando desde o começo que o problema não é o outro arrastar o seu pé, ser preguiçoso, não preencher as expectativas, não cumprir a sua função, é como eu reajo a isso. Então, se você tomar alguém para você aconselhar, é comum que a pessoa está confundindo você com alguém para desabafar. Aí vai chegar perto de você, não, porque a minha mulher, blá, 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 blá. Porque o meu marido, blá, blá, blá. Não, porque, sei lá quem, e tal, a pessoa quer, até certo ponto, deixa eu colocar para fora. Mas não se influencie por isso. E aí vai entrar o seu papel de levar a pessoa a reconhecer que o coração dela precisa de tratamento. A outra pessoa nem está aqui na conversa, mas ela está. Em vários aconselhamentos, irmãos, ao longo desses anos, eu já tive que mostrar a pessoa, porque eu vi a frustração na vida dela, porque ela queria o quê? Ela queria alguém para tricotar junto consigo. Essa aí, o pessoal do São Paulo sabe, né? Tricotar, irmão, é falar mal da vida do outro, é ficar fofocando. Não, porque o fulano e tal... Não, ela queria uma pessoa para comprar a sua briga. E esse não é o papel nem do irmão em Cristo, nem especialmente se você está na função de conselheiro. E aí quando a pessoa percebia que eu não ia fritar outro junto com ela, ficava um pouco na defensiva, até um pouco decepcionada. Mas eu tinha que habilmente conduzir a pessoa para qual é o padrão bíblico, irmãos, da nossa vida. É mudança em mim e não no outro. Certo? E nesse caso vale plenamente quando se passa por esse processo, ok? Seguindo, ainda falando do cônjuge aí. Claro que o cônjuge que parece estar sabotando todo o empreendimento precisa de mudança e transformação. Mas o foco aqui é como se reage a alguém que age dessa forma. E a palavra oferece uma maneira melhor. O Salmo 37 nos coloca diretamente em uma situação de contrariedade. O salmista fala dos homens maus e dos perversos. Está no começo do Salmo 37. E nos 11 primeiros versículos, o texto nos dá qual deve ser a nossa reação adequada. Inicialmente, o salmista nos diz que o aborrecimento, a inveja, verso 1, a ira, a fúria e o mal, verso 8, não são opções para quem deseja viver do jeito de Deus, em outras palavras, deseja viver piedosamente, certo? Então perceba que o salmista tem uma causa, certo? Assim que se fala no direito. Ele tem uma causa, ele não está reclamando à toa. Verso 1, são homens maus e perversos. Na nossa cabeça, homem mau e perverso merece nosso aborrecimento, a nossa inveja, a nossa ira, a fúria, o mal e todas as outras alternativas de tradução que possam ter na versão que você esteja usando. É justo, porque eles são
perversos e maus. Certo? Errado. O Salmo fala exatamente o contrário. Que nós não devemos agir dessa maneira, mesmo que eles sejam homens perversos e homens maus. Certo? Bem, em lugar de entrar nesse ciclo destrutivo de 5 etapas, o texto nos dá 5 reações positivas. O ciclo destrutivo que nós vimos foi anteriormente, né? Irritação, inveja, ira, ódio, agressão, ok? Em lugar disso, 5 reações positivas que nos libertam da prisão, onde focamos e nos tornamos obcecados com a dita fonte da nossa ira e redirecionamos a nossa atenção para o Senhor, que é a solução para a nossa ira. Quais são as 5 reações, irmãos? Confiar, verso 3. Deleitar-se, ou deleite-se, verso 4. Entregar, verso 5. Descansar e esperar pacientemente, no verso 7. Então, nós estamos pegando um texto bíblico, irmãos, em que claramente se mostra uma situação de contrariedade, uma situação em que o salmista estava sendo atacado de alguma forma por homens perversos e homens maus, aonde ele, na sequência, fala o que você não deve fazer, e aí, finalmente, ele fala o que você deve fazer, que são as 5 reações que estão aqui diante de nós. Vamos lá. Confiar. Confiar em Deus é algo racional. Confiamos porque sabemos que Ele é justo. Confiamos porque Sua palavra promete que Ele lidará com o mal. Confiamos porque Ele promete confrontar os malfeitores para a punição ou para a redenção deles. E confiamos porque Deus protege aqueles que nele confiam. Tal confiança não finge, tal confiança tão firme nos esvazia da necessidade de vingança e de exercer a nossa justiça. Sabemos que tudo isso pertence a Deus e é responsabilidade dele, não nossa. E isso nos ajuda a focarmos corretamente a situação contrária a nós. Mais especificamente, confiar no Senhor se reflete em obedecer, ou seja, fazer o bem como diz, não como fiz o verso 3, ok? Irmãos, deixa eu voltar aqui antes de nós continuarmos. Eu sei que a palavra confiar é mais fácil falar do que fazer. Mas veja que nossa abordagem está mostrando que se torna algo mais fácil quando eu paro para pensar em quem eu estou confiando. Então, eu não consigo mudar ninguém. E Deus diz que é Ele que sonda os corações, Ele que muda os corações. Eu tenho uma alternativa, meus irmãos. Ou eu continuo fazendo do meu jeito e tentando mudar as pessoas, apesar que eu sei que eu não consigo mudar as pessoas. Ou eu confio em Deus e o que Ele diz em Sua palavra e eu entrego a mudança naquela vida, na vida daquela pessoa, para Deus. Porque, inclusive, Ele prometeu que vai lidar com as pessoas em meu lugar. Certo? E Ele prometeu que, se for o caso, Ele vai se vingar por mim. Ah, pastor, mas aí isso quer dizer o quê? Que eu vou cruzar os braços? É exatamente isso. Não dá, meus irmãos, para 2 dirigirem um carro. A gente tem essa ideia de que, né, no meu carro, quem anda no banco da frente ao meu lado é Jesus. Está errado. Ele tinha que estar dirigindo. Então a gente se acha muito avançado espiritualmente, né, evoluído espiritualmente, porque, né, Jesus está do meu lado dirigindo. Não, meu amigo, tem que pegar o volante. Porque caso contrário, você vai tomar direções que você não deveria. E essa é uma situação muito clara, meus irmãos, porque é muito difícil não fazer alguma coisa. Ou, inclusive, fazer o que a gente não quer. Por quê? Como eu disse, irmãos, o verso 3 termina com o quê? Faze o bem. Peraí, você está falando para eu devolver o bem para essa pessoa que está me fazendo mal na minha vida? Mas isso é novidade? Você nunca leu vários textos que falam exatamente sobre isso? Essas são as nossas armas, irmãos. Essas são as nossas ferramentas. Alguns confundem isso com você ser capaz ou qualquer coisa assim. Por exemplo, quando os Estados Islâmicos estavam invadindo uma cidade curda, que era de maioria cristã, no Iraque,
essa cidade formou uma milícia, porque o exército não conseguia chegar lá para defendê-los, para ajudá-los, né? Aí na internet, pessoal metendo pau nos nossos irmãos porque pegam em armas para se defender. A pessoa nunca teve que se defender nem de um peteleco, aí está julgando quem está se defendendo contra assassinos, estupradores, torturadores, defendendo sua própria cidade e suas próprias vidas. A gente não está falando disso aqui não, irmãos. Inclusive eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. Só perguntaria, a minha dúvida é entre a R15 e a AK-47. A minha única dúvida. Ponto não é esse. O ponto é que sua vida não está em risco. O que está em risco é só o seu, alguém adivinha? Ego. Porque você não vai ter o prazer de devolver na mesma moeda. E vai ter que confiar no Senhor. E eu poderia citar, irmãos, diversos casos bíblicos em que isso acontece, isso é verdade, mas eu vou logo no chefe. A palavra de Deus fala sobre o cordeiro entregue aos matadores, que ele não abria a boca, ele não se defendia. E em outro texto vai dizer que esse cordeiro, ele entregava-se àquele que julga retamente. Ora, se o nosso Senhor, irmãos, que tinha todo o poder, né, e tem, aliás, todo o poder, nos deixa esse exemplo, como é que o meu ego me atrapalha dessa maneira? Como é que o meu ego me tira da condição de fazer aquilo que eu deveria? E é confiar no Senhor. Então, irmãos, novamente, voltando à primeira frase. Confiar em Deus é algo racional. Não espere pela emoção. Pense, certo? No currículo de Deus. Pense no que Deus já fez. Pense no que Deus pode fazer. Pense no que Deus prometeu. E aí a gente confia no que ele vai fazer. Então, primeiro passo, confiar, ok? Segundo, deleitar-se ou agradar-se, dependendo da sua tradução. Primeiro, podemos nos deleitar nas tribulações, tal como nos ensina Tiago 1:2 em diante. Ele usa as adversidades para trabalhar e moldar as nossas vidas. Mesmo não sendo algo prazeroso em si, podemos entender que é algo positivo nas mãos do nosso Deus, ok? Segundo, podemos nos deleitar sabendo que Deus vai operar na vida dos homens maus e perversos, no devido tempo. E terceiro, mais especificamente, podemos nos deleitar no Senhor, confluindo com a vontade dEle. Tudo aquilo que desejamos, almejamos, ansiamos na vida, e Ele nos atenderá. Se você está com o Salmo 37 aberto acompanhando aí, você vai lembrar que o texto diz, deleite no Senhor, e Ele satisfará os seus desejos. Então, como é que é isso? Eu me agrado no Senhor ou eu me agrado dos meus desejos? O ponto aqui, meus irmãos, é que quando eu estou me deleitando no Senhor, eu estou unindo, confluindo a minha vontade com a vontade dEle. É como se o seu filho, certo? Só pedisse coisas a você que estão de acordo com aquilo que você acha que é o melhor para ele. Por exemplo, é o seu filho que vai no supermercado e diz, pai, você podia comprar mais frutas e verduras para o meu almoço? Isso nunca acontece, eu sei, porque os nossos filhos estão na contramão daquilo que a gente quer, e eles vão pedir o bombom, e vão pedir não sei lá o quê, né? Tem até aquela propaganda de TV que eu nem lembro qual é o produto, mas é engraçado que o menino diz, mãe, leva brócoli. E ele começa a dar show no supermercado porque a mãe não compra brócoli. Eu não gosto de brócoli. Então, o ponto, meus irmãos, é que nós não sabemos o que é bom para nós, mas quanto mais o nosso coração se deleita no Senhor, a nossa vontade e a dele vai se sobrepondo, certo? E a nossa oração começa a ser magicamente, entre aspas, atendida, porque de fato nós estamos pedindo segundo o que Deus deseja, segundo o coração de Deus. É isso que o texto está dizendo. Essa parte do deleitar-se também, deixa eu voltar aqui no começo um pouquinho, fala sobre deleitar-se nas adversidades. Por quê? Porque lá no primeiro verso, esse homem do Salmo 37 está com problema com pessoas más e perversas. Então, como é que ele vai se deleitar no Senhor? Porque ele sabe que Deus usa essas situações para produzir mudança na nossa vida. Por exemplo, se ele não estivesse enfrentando os homens maus e perversos, talvez ele não tinha escrito o Salmo 37. Os salmos, irmãos, apesar de serem músicas, eles são tremendas orações, não é? Tem inclusive um livro que eu acho o nome é Orando os Salmos.
Isso são orações, apesar de serem músicas. Se ele não tivesse passado por essa adversidade, ele não teria composto essa música. A gente não teria o Salmo 37, o que mostra que sempre sai algo bom de quando nós nos entregamos ao Senhor diante dos problemas, diante das situações, ok? Então, confiar, segundo, deleitar-se. Entregar. Ainda que tenhamos conseguido confiar e nos deleitar, Satanás e a nossa carne irão sussurrar: você vai deixar por isso mesmo? E o desafio aqui será recolher as suas armas, desfazer os punhos e baixar a guarda. Será deixar Deus ser Deus, em lugar de fazer o trabalho nele. O que diz o versículo 5, irmãos? Confia no Senhor. Não, desculpe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e... Quer dizer que Deus não precisa da minha ajuda? Pois é. Não precisa da nossa ajuda. Não confunda isso, irmão, com a sua cooperação, com a sua colaboração. Não confunda. Nosso desafio é descobrir o que Deus, ou até onde Deus deseja que eu faça alguma coisa. O nosso desafio, irmãos, é aquele paradoxo do texto de Provérbios. Não responda ao tolo segundo a sua ira. Ok. Leia o versículo de baixo. Responda o tolo segundo a sua ira. Peraí, dá para você decidir? A sabedoria, irmãos, de quando agir e quando retroceder é a minha cooperação com Deus. É o limite da minha cooperação com Deus. Nem sempre é fácil, eu concordo. Nem sempre é tão, óbvio ou instantâneo assim. É verdade. Mas uma coisa que eu posso descobrir, irmãos, é a intenção do meu coração. Às vezes eu quero responder ao tolo segundo a sua estutícia, segundo a sua tolice, porque eu quero mostrar a ele quem é que, Quem é que aqui, vamos ver agora. Então não é exatamente porque eu estou sendo sábio, é porque eu estou pulando o primeiro versículo, indo logo para o segundo, porque eu quero fazer alguma coisa, não quero entregar, não quero deixar. Eu quero desafiar cada um de nós, irmãos, a olhar essas situações que a gente está vendo aqui, e não se concentrar naquilo que você está indo muito bem, obrigado. Tipo assim, nossa, o pastor fala que quando ele vai lá na sala do inferno, também conhecido como Detran, ele perde a paciência e tal, não sei o quê. Para mim lá é tranquilo. Parabéns para você nessa data querida. Mas vai onde você não é tão tranquilo assim. Vai lá, que talvez inclusive seja no seu casamento, talvez seja no lidar com seus filhos, talvez seja... Vá aonde, meu irmão, a sua temperatura sobe. Ficar só na nossa sala de troféus, lustrando, aí é mole, querido. Você tem que ir lá no quarto da tranqueira, tá? Você tem que ir lá onde você está, que nem o Fluminense lá na 3ª divisão, entendeu? Não adianta ficar indo onde está tudo maravilhoso, está tudo bem, porque nós temos essas áreas, irmãos, onde nós somos quase super-heróis. Nós temos essas áreas onde a gente é campeão da Série A. Beleza. Glória a Deus por isso e eu quero imitar você. Mas não esqueça, irmãos, nós temos as nossas áreas de Série B, Série C, Série D, Z, se for o caso. Aquela área, querido, que volta no seu devocional semana após semana. Que você só vive dizendo, Senhor, eis-me aqui outra vez. Para tratar dessa área novamente, para ver esse problema na minha vida novamente. E é aí que a gente tem que se concentrar. Porque não adianta só lustrar, não. Está tão sujo o negócio que tem um trabalho mais profundo para ser feito aí. Bem, passando por isso aí, meus irmãos, entregando ao Senhor, olha agora. Descansar. A essa altura, um sentimento de quietude e paz deve ser nosso alvo e até já a nossa conquista. Depois das 3 reações positivas anteriores, esta aqui é uma recompensa, um estímulo a seguir em frente. Não estamos lá ainda, mas onde estamos já é uma grande conquista. Então, irmãos, eu quero deixar claro, isso aqui não é formulinha, não é receita, isso aqui é trabalho duro. Isso aqui é treinamento, certo? É mais ou menos que nem quando tem um aplicativo de exercício que eu sigo, Quando eu vi o aplicativo a primeira vez, isso aqui é mole, isso aqui vai fazer. Vai fazer. Quando eu vi assim, 30 segundos de prancha, parece 30 horas, aquele treino, não acaba nunca.
Então, quando a gente vê uma listinha dessa, irmãos, uma listinha de exercício, né? Marcha no lugar, polichinelo, exatamente assim começa. 10 abdominais? Eu? Faz academia. 10. Faz então. Aí tu vai ver que a lista na prática de Salmo 37 não é tão simples assim. Você está aqui cantando, né? 5 palavrinhas só. Vai fazer. Aí você vai ver, meu irmão, como é ruim o nosso ego. Como é difícil lidar com ele. Como é difícil, irmãos, confiar num Deus que já deu todas as provas de que Ele merece a minha confiança. De que Ele nem precisa da minha ajuda para resolver as situações. Ok? Então, não olhe para essa lista como, né, uma coisa meio blasé assim. Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil e longa para se aplicar. Finalmente, irmãos, esperar. Agora estamos diante de uma reação positiva difícil para nós seres humanos. É preciso reforçar em manter o nosso foco em Deus para perseverar nesse estágio. O conflito entre o nosso tempo e o tempo de Deus é real e precisamos estar alertas a isso. Caso contrário, voltamos ao ciclo vicioso de quem foca no lugar errado e não em Deus. Qual é o ciclo? A gente viu lá desde o começo, né? Irritação, inveja, ira, ódio, agressão. Então são duas alternativas, irmãos, bem distintas, né? Esperar pacientemente é um bom momento em repassar as nossas vidas, esses 5 passos que vimos até agora, enquanto esperamos o tempo de Deus. É algo que não podemos esquecer, e algo que não podemos esquecer é que algumas das coisas que Deus fará podem ser depois da nossa vida ou até na eternidade. Ou seja, o alvo aqui, irmãos, presta atenção, não é uma barganha onde percorremos alguns passos mágicos e é garantido que obteremos o que queremos. Por exemplo, que a pessoa que nos irritou mude ou peça perdão. O alvo aqui é enfrentarmos aquilo que nos é contrário e que normalmente nos causaria o ciclo destrutivo de irritação, inveja, ira, ódio, agressão. E ao enfrentar, redirecionando o nosso foco para Deus, possamos experimentar o que Ele tem para nós, como Ele deseja trabalhar em nossas vidas e nos alegrar com o que podemos nos tornar no processo para a glória dEle. Esta focalização na direção de Deus, por meio desses princípios, produz a paciência que evita a desforra, a vingança, mesmo quando ela está ao nosso alcance. Então, resumindo, irmãos, o nosso último slide visto ali. Deus não está dando para nós no Salmo 37, ou através do salmista no Salmo 37, irmãos, uma fórmula mágica. Faz isso aqui, certo? E seus problemas acabaram. Isso aqui não é a solução tabajara para a nossa vida. Essa aqui é a solução, meus irmãos, para que o que eu estou passando diante daquela situação contrária, pessoa, coisa ou circunstância, mude em mim, certo? Alguém que convive, por exemplo, com alguém opressor, para usar a palavra da moda, tóxica. Você convive com alguém tóxico, tá? E aí passa-se 10, 20, 30, 40, 50 anos, e aí? A pergunta nesse tempo é, a aplicação disso aqui está mudando o meu coração, a forma como eu encaro aquilo ali? Muitos dos nossos irmãos, queridos, durante a história da igreja, conviveram debaixo de governos opressores, governos tóxicos, que os perseguiram. E com certeza eles oravam para que aquela situação mudasse, certo? Agora, do começo do cristianismo até o Edito de Milão, assinado por Constantino, é quase o final do século quarto, desculpe. São quase 400 anos, são 330 e poucos anos. Então, durante 330 e poucos anos, a pessoa orou. Não, ela morreu. Ela não esperou. Quer dizer, ela esperou, mas a morte chegou. O ponto aqui, meus irmãos, é que há situações na nossa vida que não vão se resolver ou que nós não vamos testemunhar que ela se resolva.
Nós sabemos, irmãos, que a liberdade religiosa no Império Romano foi um tiro no pé para o cristianismo. Foi péssimo. Começou a se corromper, a se misturar com as religiões greco-romanas, né? Foi péssimo. Mas os irmãos na época com certeza comemoraram. Eles podiam se reunir a portas abertas pela primeira vez, com concordância do governo. Para quem não sabe, esse documento ele não deu liberdade ao cristianismo, liberdade a todas as religiões. É isso que diz o documento. Cada um poderia viver a fé que quisesse no Império Romano, entre elas o cristianismo, ok? Nisso a gente se beneficiou. Meu ponto, irmãos, é que eles com certeza celebraram. E com certeza eles lembraram, talvez o irmãozinho que morreu 5 anos antes, foi jogado aos leões, ou foi crucificado, ou foi queimado vivo, sei lá, o que estava acontecendo uns poucos anos antes, entendeu? Ah, se o irmão fulano tivesse aqui para ver esse dia. Ou de repente aquele irmão que ajudou várias pessoas a fugirem da perseguição, mas morreu também, entendeu? Eles não viram o resultado. Aí a pergunta, irmãos, do nosso estudo é o seguinte: o coração deles foi durante toda a sua existência um coração irado, amargurado? Ou eles deixaram Deus tratar, eles entregaram e esperaram no Senhor? Nós não estamos sob perseguição, mas o meu ponto aqui, meus queridos, é que talvez você sofra uma injustiça no seu trabalho. E aí você lembra da nossa aula do controle da língua, né? Você já estava ali da irritação, já indo para a inveja. Outras pessoas não passam por isso no seu trabalho e tal. Aí você lembra da aula. Aí você procura rapidinho nas suas anotações ou no YouTube. Qual é mesmo? Qual é o salmo que o pastor falou? O 37. Aí você acha lá. Beleza? Aí você começa. Primeira reação positiva, segunda, terceira, Aí você chega até a final, esperar. Na semana seguinte, o cara que está atazanando a sua vida, está infernizando a sua vida, está perseguindo você, é promovido. Aí você volta para orar, fala, Senhor, acho que o Senhor não entendeu direito a minha oração. Eu queria a cabeça dele, não que ele se tornasse ainda mais cabeça da gente. Tá? Esse é o problema, irmãos. A gente tem a nossa solução para aquele problema, para aquela questão. E talvez isso não vá acontecer. Pastor, mas o senhor não falou que Deus lida com a pessoa? O ponto, irmãos, é que ele lida do jeito dele, ele tem propósitos que nós não conhecemos. Quantos irmãos devem ter orado contra Hitler desde a década de 30, quando já perceberam quem ele era? Ele vai morrer no final, nos 40 e tantos do segundo tempo da Segunda Guerra Mundial. Agora, eu vou guardar minha amargura e minha ira todo esse tempo com um homem muito, muito mau? Quando nós fazemos assim, irmãos, a gente não faz nada contra a pessoa, só contra nós. Essa é a parte que eu, sinceramente, acho que deveria nos motivar. Né? Você está lá na sua casa fazendo bonequinho voodoo da pessoa, e a pessoa não está nem aí, porque bonequinho voodoo não funciona. Só você que está se envenenando no mar de ira e amargura. Enquanto Deus já nos mostra, irmãos, como redirecionar da pessoa para o Senhor aquilo que estamos passando. Ok? Seguindo adiante, irmãos, redirecionando a nossa energia. Esta segunda dimensão de ira redirecionada é um passo de afirmação espiritual na qual tomamos a energia, entre aspas, da ira e a usamos para uma resolução construtiva. A redirecionamos para Deus enquanto buscamos uma atitude construtiva para a fonte da nossa ira. Essa é uma forma de viver o Salmo 37, versículo 3, que eu já destaquei. Confie no Senhor e faça o bem. Mesmo conceito expandido por Paulo em Romanos 12, 17 a 21. Eu coloquei o texto aí para a gente poder relembrar. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se vocês tiverem a dúvida, meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui não é apenas você pensar bem da pessoa no seu coração. Não é apenas você ficar fazendo um coraçãozinho com a mão, ou a miniatura agora que inventaram também no seu coração. Não é isso. O texto lá em Salmo 37, no final, diz, faça o bem. Então, há situações, irmãos, possíveis dentro da nossa realidade, aonde você pode quebrar o ciclo que está vindo contra você, certo? Servindo de outra maneira. Fazendo de outra maneira. Em que você pode devolver de uma maneira que a pessoa jamais esperaria. Devolver de uma maneira que a pessoa jamais poderia sonhar que alguém que ele está causando mal poderia fazer. Então, de novo, aquela situação da perseguição no ambiente de trabalho, que com certeza de uma maneira ou de outra alguns já experimentaram aqui, certo? Há muitos anos atrás isso aconteceu com uma pessoa e, para piorar, é setor público, ninguém vai ser demitido, cargo comissionado, colocado por gente importante, ninguém vai perder cargo comissionado, e está aquela situação intragável e a pessoa não sabia mais o que fazer, e ela falou assim, não, Joveci, eu acho que eu vou pedir as contas, eu vou entregar o cargo comissionado dela, né? Vou entregar e vou voltar lá para o meu setor, porque eu não estou aguentando mais. Aí eu falei assim, olha, entregar o cargo e voltar para onde você está é direito seu, mas eu só não acho que seu coração está no lugar correto. E aí eu conversei com a pessoa e falei como ela poderia aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade de crescimento dela, de mudança nela. E mesmo sem a expertise do nosso estudo de hoje, irmãos, foi basicamente o que eu falei. Olha, esse é o momento onde Deus quer ver em você que você confie nele. E confie nele para que, mesmo que ele não faça aquilo que você espera. Basicamente o que a gente está conversando aqui. E uma das coisas que eu falei para a pessoa foi, onde vocês almoçam? Não, a gente almoça ali por perto mesmo e tal. Essa semana eu vou lhe dar uma tarefa. Chame a pessoa para almoçar com você. Aí ela falou assim, só se eu quiser ter uma indigestão. Falei, aí está o seu coração. É engraçado, irmãos, mas isso mostra o coração da pessoa. Pastor, mas se eu for meio sensível, essa pessoa não está lá nos homens perversos e maus? É, mas o Salmo 37 não acaba no versículo 1. Ele continua. O problema dessa pessoa é que ela estava empacada no versículo 1, constatando a maldade e a perversidade daquela pessoa. E como essa pessoa, apesar de ser superior, eu não tinha condição nem de demiti-la, nem de tirar o cargo comissionado, né, do nosso irmão em Cristo, só podia infernizar a vida dele ou dela. Então, eu não conheço o fim dessa história, meus irmãos, completamente. Sei que melhorou, mas eu não sei o fim completo. Por quê? Porque tem que esperar. Né? O que Deus vai fazer? E eu não acompanhei tudo, não era a pessoa da nossa igreja. O ponto é que há o que fazer. Há o bem, no versículo 3. O problema é que tem um obstáculozinho no caminho. De novo, meu ego. Eu não quero fazer isso. O que eu quero é matar na unha, fazer bonequinho voodoo. Esse que eu quero. Fazer o bem. Chamar para almoçar? Convidar para ir lá em casa? Você deve estar maluco. O que quer que seja, meus irmãos, esse ato de bondade vai estar na contramão daquilo que nós realmente queremos, mas vai ser uma tremenda ferramenta para mudar aquela situação que nós estamos vivendo. Bem, dentro desse texto, isso abrange 4 reações muito importantes. Ação positiva. Quando eu me lembro que o Senhor deseja mudança na vida do meu opositor e que Ele vai lidar com ele, isso me ajuda no meu processo de perdão. A partir daí, eu posso considerar a oportunidade de estar ao lado de Deus, cooperando com Deus, eu quero dizer, e atender às necessidades e deficiências do meu opositor para ajudar em sua transformação. Tal prática se torna uma terapia divina de transformação em nossas próprias vidas, pois só pode realmente acontecer em uma demonstração prática
de amor. Isto é, vivenciando na prática, por ações e atitudes, o interesse ativo no outro. Eu estou sendo bastante redundante aqui, irmãos, porque uma demonstração de amor só existe se for prática, tá? Demonstração de amor não é dizer eu te amo, até porque se você disser para o seu colega de trabalho eu te amo, pode dar processo, né? Então não é isso. Até mesmo no ambiente familiar, não é só dizer eu te amo. Qual é a demonstração prática naquela situação que você vai fazer? Amor é prática, é vivência, é fazer alguma coisa. E nesse processo a gente vai estar colaborando com Deus, porque Deus deseja alcançar o coração daquela pessoa. Além de, obviamente, desejar alcançar o nosso, ok? Segundo, reação honesta. Em seguida, precisamos redirecionar nossa energia com uma comunicação franca e honesta sobre como nos sentimos e como fomos magoados, ofendidos ou até humilhados pela outra pessoa. Não nos enganemos, comunicação direta, honesta e transparente é um dos maiores desafios dos seres humanos. A ausência dela tem sido o maior instrumento de erosão nos relacionamentos de amizade, profissionais e amorosos. Porém, quando feita em um ambiente de graça, Efésios 4, 29, e no ciclo do Salmo 37, que temos visto, né, irmãos? Confiar, deleitar, entregar, descansar, entregar. Podemos ser sinceros sem ser insensíveis. Ser diretos sem ser superficial. Ser claro sem sermos críticos. Então, comunicação não é despejar na pessoa, né? Não, olha, foi muito bom a gente sentar aqui para almoçar, porque eu preciso falar uma coisa com você. E tal, não. Há uma mecânica de como eu vou fazer isso. Há uma maneira como eu vou fazer isso para que aquela comunicação realmente seja positiva. Está vendo aquele almoço que eu mencionei? A pessoa poderia dizer, olha, eu queria eu tenho tentado há bastante tempo conversar com você, porque eu tenho sentido que de alguma maneira nós não temos nos dado bem. Então, irmãos, como faz um mineiro, né? Como pelas bordas, né? Isso, você vai devagar, porque se vai direto no meio, você vai queimar a língua. Literalmente. Porque você vai, infelizmente, tomar um passo antecipado àquilo que está no processo com aquela pessoa. Ok? Algumas dicas práticas. Escolha o tempo e o lugar com sabedoria. Privacidade e não ser interrompidos é primordial. Então, resolver isso numa passada de corredor, na sua repartição, não é a situação. Certo? Ou resolver isso no carro, vindo para a igreja, né? Porque eu já lhe disse, já não está nada. Piorar ainda, estragar o culto para você. Então, tem um lugar, tem uma maneira, tem um meio de se resolver isso. Ok? 2. Seja franco, não seja defensivo. Use perguntas que deem oportunidade das pessoas responderem, se explicarem. Irmãos, eu sofro disso, talvez você também. A gente quer falar, a gente quer extravasar tudo que está ali, né? Apesar de estamos tentando ser sensíveis, né? E não atropelar outra pessoa. Mas não damos oportunidade para que o outro realmente responda. Quando nós já tivemos uma situação dessa, a gente até fez uma pergunta, mas a pessoa mal começou a responder e a gente já interrompeu. A gente já pega e já pega outro fio daquilo que a pessoa começou a explicar, nem resolveu o primeiro problema e já foi para outro, e a gente se enrola ainda mais na situação que a gente sentou para tentar resolver. 3. Seja humilde em reconhecer a sua parcela de culpa e participação no problema. Isso ajuda o outro a fazer o mesmo. Pastor, mas espera aí. O camarada no trabalho que está me perseguindo. Não nos custa, irmãos, tentar verificar se nós, em algum momento, né, daquela interação desagradável, a gente respondeu de uma maneira ríspida, respondeu com caras e bocas, ou até comentamos com algum colega. É nesse momento que a gente mostra que nós temos errado porque temos sido afetados por aquela situação também. E tentamos usar isso para resolver o conflito. Seguindo, irmãos, reação responsável.
Compreender a nossa responsabilidade de acertar o que está errado é um passo importante no redirecionamento de nossa energia. Apesar de Deus ter colocado autoridades que podem exercer a disciplina, tal como pais, governos, chefes, eles não precisam ser o nosso primeiro recurso. Apelar a estas autoridades deve ser algo que venha depois de termos exercido a nossa responsabilidade de lidar com o nosso opositor, inclusive usando os recursos que estamos aprendendo nesta lição. Em outras palavras, meus irmãos, muitas vezes eu quero pular a confrontação, e por confrontação não estou dizendo aqui você aumentar o conflito, não, né? Então você quer pular porque você não quer resolver as coisas. E aí eu me lembro de uma história que tem um dos livros do Ted Tripp, se eu não me engano, em que um dos seus filhos, né, que hoje eles mesmos são pais, né, estão tudo crescido, veio falar de um irmão, certo? E aí, na história, o Ted Tripp mostra como... Ele falou duas coisas. Mas você está vindo me contar isso por quê? Por acaso, você veio para que nós oremos pelo seu irmão? Você não está querendo colocar o seu irmão em encrenca, né? Então, ele já, com as perguntas, já desmontou o denunciante ali, né? E aí ele falou assim, o que aconteceu quando você tentou resolver isso com seu irmão? Então ele pulou, né? Ele pulou a etapa de confrontar o seu irmão no seu problema e foi direto na autoridade. E aí o pai ajudou nesse momento, disse, volta e fala com seu irmão, certo? Não sei porquê, mas eu estou tendo um déjà vu com essa ilustração, mas enfim. Ou seja, não resolveu, a pessoa não quer em absoluto, aí sim, se houver uma autoridade para se resolver, você pode ir. Né? Quando a pessoa lhe fecha completamente, lhe bloqueia, né? Bem, às vezes não é uma questão de uma autoridade, mas a questão de pedir ajuda a um terceiro. Então, nós já tivemos que ajudar casais que simplesmente chegaram num ponto estanque. Não tinha para onde progredir, não tinha, ou não queriam progredir, não queriam usar das ferramentas que estamos vendo aqui para progredir. E aí precisou, não é de uma autoridade, né? Porque quem é autoridade sobre o casal? Ninguém, só Deus. Mas de um intermediador, de um mediador, de um conselheiro que preencha a mesma situação, tá? Eu não acredito que cada problema, e eu já tive uma irmã uns anos atrás que era assim, parecia que cada problema no seu casamento ela tinha que necessariamente vir com o pastor. E eu falei assim, mas como você tentou resolver isso, como é que foi? Ah, nem falei com ele. Não, então não. Eu estava substituindo a resolução matrimonial com quem ela é casada de fato, com a ajuda de um terceiro. E de fato, ela estava fazendo o que o filho do Ted Tripp estava fazendo, aquele que eu desse o pito no marido dela. E não funciona assim. Você primeiro resolve. O conselheiro, meus irmãos, ele é extremamente importante. E jamais vamos discutir sobre isso. A questão é que... Oi. Toda aula... Ah, Jesus. Quase caiu. Toda aula eu tenho que disputar com alguém mais bonito que eu aqui na aula, né? É que a câmera acho que não pegou a criança aqui perto. Mas, enfim. Então, você não vai pular, né, para a figura do conselheiro, né, do pastor que seja, não importa, antes de tentar resolver aquela situação, ok? Bem, reação de esgotamento. Certo antigo ditado diz que mente vazia é oficina do diabo. A ideia é pertinente. Assim, a atividade física e profissional podem ser momentos de ponderarmos sobre reações positivas que podemos ter para com os problemas e os seus causadores. A ideia aqui, meus irmãos, é que eu penso, paro e posso usar, inclusive, minhas atividades normais, como atividade física, como atividade profissional, para pensar sobre qual estratégia eu vou fazer nessa situação, certo? Esgotamento aqui é eu cansar-me, de certa forma, em lugar de aproveitar aquela energia e logo partir para cima do problema. Tá? Essa é a ideia do esgotamento aqui. É eu abafar, esgotar, usar a energia em outras atividades, a minha frustração, certo? Para poder depois reagir. É como um filme que eu vi, que o cara estava frustrado, então ele foi para casa dar soco no saco de areia. Legal, né? Melhor num saco de areia do que na cara da outra pessoa. Então ela está ali extravasando enquanto eu pensava e saiu dali com um plano para como resolver aquele problema. Redirecionar a nossa atenção e a nossa energia, a nossa atenção ao Senhor e a nossa energia para outras coisas, dá lugar à paciência em nossos corações.
A paciência rejeita as palavras iradas e as substitui com palavras que, olha lá, irmãos, refletem um espírito de perdão. Efésios 4, 31 e 32. Paciência também são palavras que são construtivas. Ou seja, palavras que vão ajudar o outro no crescimento. Palavras que levam à solução. Esfregar a culpa da pessoa na sua cara, acusação, enfim, tudo que nós já fizemos, irmãos, gritar e esbravejar, então, não é trazer solução. Pode até estar no meio, mas acaba complicando o meio de campo na forma como nós fazemos. Reflete a confiança na solução final divina do problema, certo? Nós estamos usando palavras que mostram, apontando que estamos realmente confiando em Deus. São cheias de sensibilidade para com as necessidades dos outros, até mesmo dos nossos ofensores. Deixa eu dar uma pausa aqui, meus irmãos. Eu já reparei, pelo menos já funcionou comigo algumas vezes, infelizmente o tema não tem funcionado sempre, quando eu aprendo qual é a história da pessoa. Posso dar detalhes nem nomes, mas eu entendi depois de um tempo de lidar com uma determinada pessoa sobre a sua criação. Entender a sua criação me ajudou não a passar pano para a pessoa, não é isso, mas a compreender que aquela pessoa não teve as mesmas ferramentas que eu tive ou que eu até gostaria de ter mais para lidar com conflitos de uma outra maneira. Porque assim, irmãos, apesar do Evangelho transformar a nossa vida, sem dúvida nenhuma, ele não apaga a nossa história. Nós temos N exemplos de pessoas que a gente verdadeiramente viu, rapaz, fulano teve um transplante de personalidade, de caráter, né? É outra pessoa, Evangelho, caramba, sim. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que a carne, ela é um museu. E ela fica guardando a nossa história, o nosso histórico, aquilo que veio antes. Infelizmente, aquilo, às vezes, volta a aflorar na nossa vida. Então, voltando aqui, irmãos, ao meu exemplo, quando eu comecei a pensar, irmãos, na criação dessa pessoa, uma época diferente da minha e tudo mais, aquilo me ajudou muito na época a entender por que os processos na vida dela levavam a esse momento de conflito. De novo, eu não estou passando pano, estou desculpando, mas é uma maneira de que as minhas palavras pudessem ser mais sensíveis à história daquela pessoa. Okay? Desculpa eu não poder dar aqui mais detalhes, porque não dá. Ok? Bem, as palavras dão lugar a um silêncio pacífico para que Deus possa fazer a sua obra. Então, em lugar de palavras que estão tentando resolver por conta própria, eu demonstro essa capacidade de esperar em Deus para que Ele possa agir. E, finalmente, dão testemunho da esperança positiva que temos na obra de Deus em nossas vidas, como também nas vidas de nossos ofensores. Então, são palavras de fé, de que realmente a coisa vai se resolver. Muito melhor do que palavras de desânimo, de derrota, de amargura e assim por diante. Ok? Terminando, irmãos. A paciência é a virtude que transforma uma língua irada. A paciência dá um tempo para a avaliação. Ela rejeita os pecados da ira. A verdadeira paciência encontra a sua força na atenção inflexível, focalizada em Deus, e um amor incondicional para com aqueles que nos magoaram. Sim, eu sei, esse último parágrafo aí é quase recorde olímpico na minha vida. Está difícil, pastor, viver isso aqui, mas esse é o nosso alvo, irmãos. Isso não é uma cenoura na frente do cavalo. Sabe como é que é, né? Segura na vara aí a cenoura na frente do cavalo e o cavalo continua andando e nunca vai alcançar. Isso aqui não é isso não, tá, irmãos? A Bíblia nunca faz isso com a gente porque isso é desonesto. Né? Pergunta para o cavalo, ele detesta. Não é certo. A ideia aqui, meus irmãos, é de algo alcançável, plausível. Pela graça de Deus, eu posso viver a paciência que transforma a língua irada. Eu posso ver a paciência que me freia para avaliar a situação e ter um curso mais abençoado de ação. Eu posso rejeitar os pecados da ira. Pela graça de Deus, eu posso ter a verdadeira paciência que foca em Deus e ama incondicionalmente. Certo? Até
nos pecados mais terríveis que possam ser feitos contra nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ambientes de trabalho, de estudo, o que quer que seja, igreja, que possamos servir a Deus desta maneira, né? Que nossa língua seja muito mais instrumento de paz do que instrumento de conflito. Amém? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que Tu possas nos orientar a cada dia, a lembrarmos como a Tua palavra, em um texto que certamente passamos muitas vezes, mas não percebemos a utilidade dele para algo tão corriqueiro em nossas vidas, que são as nossos confrontos de comunicação, conflitos. Não percebemos um texto tão instrumental, ó Pai, para nos ajudar em como encarar o homem mau, o homem perverso, mesmo que sejam situações mais simples da nossa vida, tão diferentes da vida dos tempos do salmista. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a vivermos desta maneira, para colhermos os frutos de justiça desse treinamento que o Senhor deseja para nós. Abençoa o nosso dia e que hoje possamos retornar para adorar o Teu nome, ter comunhão com nossos irmãos e ouvir a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.